1 Samuel 17, verso 7. Vamos ler muita Bíblia hoje. 1 Samuel 17, 7. Não olhe, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? Esse rejeitei aqui de Deus não é para Saul. Esse rejeitei de Deus é para um dos filhos de Jessé, se eu não me engano, Eliabe. Porque quando Deus rejeitou a Saul, que desobedeceu a Deus, foi o primeiro rei de Israel, Deus chama o profeta Samuel e fala: olha, vai à cidade que eu vou te mandar, a família que eu vou te mandar, e lá você vai ungir um novo rei para Israel. Um homem segundo o meu coração, um homem que vai obedecer a minha voz, que vai ouvir a minha voz. E assim Samuel fez. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé tinha vários filhos, e Samuel, quando chega, olha primeiramente para quê? Para os atributos físicos. Porque para Samuel um rei tinha que ser semelhante a Saul, um homem grande, com postura forte e de batalha. Só que Deus, irmãos, como Ele fala, Ele não olha o nosso exterior, Ele não olha para aquilo que as pessoas veem, Ele olha para aquilo que está dentro de nós. Porque Deus, Ele pode pegar um menino e transformar num rei. E assim, quando Samuel chega, vê o primeiro, Deus não confirma para ele que aquele era o próximo rei. Vê o segundo, vê o terceiro e assim por diante. E Deus fala: olha Samuel, não é nenhum destes, porque eu olho o coração e nenhum destes tem um coração de rei. Eu já o rejeitei. E aí Samuel pergunta para o homem daquela casa, Jessé: Jessé, são todos os seus filhos? Aí ele: não, tem um que está no campo, pastoreando ovelhas. E ele fala: olha, mande chamar ele, que é o tal Davi. Ninguém vai se assentar à mesa até ele chegar. E assim o fizeram, foram chamar Davi. E quando Davi entra naquela porta, Deus confirma no coração de Samuel que aquele era o próximo rei de Israel. E assim Samuel ungiu Davi para ser rei naquela terra, nos próximos anos seguintes. E eu tenho estudado a vida de Davi há algum tempo, e eu sou muito apaixonado pelo coração de Davi, pelo que ele viveu, o que ele fazia. E eu quero falar alguns atributos da vida de Davi, para que nós possamos aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Porque como o Senhor nos falou, está nos ensinando, Ele não olha para mim como a sua esposa te vê. Ele não olha para mim como seu amigo te vê. Ele não olha para você como aquelas pessoas que estão à sua volta veem. Porque elas podem até ver uma aparência de alegria, elas podem até ver uma aparência bonita, bem apresentada, mas elas não sabem o que está acontecendo aqui dentro. E o nosso Deus, irmãos, Ele olha o que está acontecendo dentro das nossas vidas. Porque o que contamina, nós vamos aprender, não é o que entra, mas sim o que sai das nossas vidas. O que muda, o que faz acontecer nessa terra, não é o que entra em nós, é o que sai de nós. E Deus começa justamente pelo nosso interior, porque Ele começa de dentro para fora. Ele começa de dentro para fora. Então, quando você vê alguém sendo exaltado por Deus, quando você vê alguém recebendo da misericórdia, do amor de Deus, e você julga que não merece, você está completamente enganado. Porque não é aquilo que vemos ou achamos, é da forma que Deus escolhe e faz acontecer na vida das pessoas. Por isso que o meu processo é totalmente diferente do seu. Por isso que o seu comportamento, a sua forma de viver, a sua forma de se relacionar com Deus, a sua forma de viver nessa terra, ela sempre vai ser diferente da forma do seu irmão. Por quê?
Porque a forma que Deus age na sua vida é diferente da forma que Deus age na vida do seu irmão. Porque você pode sim muito bem alcançar em Deus aquilo que você quer em 30 ou 40 dias, mas o seu irmão vai alcançar em 40 anos. Porque tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende de como está fluindo o nosso coração. Por isso nós temos que estar alinhado com Deus. Amém? Então a primeira coisa, Davi ele reconhecia os seus erros. Lá em 2 Samuel 12:13 fala assim: então Davi disse a Natã, o profeta: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoa o seu pecado, você não morrerá. Então Davi, quando pecou contra Deus, eu não quero me aprofundar muito nisso, que não é o foco da nossa palavra, ele chegou a buscar arrependimento diante de Deus e alcançou. Então ele se livrou da morte, mas não se livrou das consequências daquele pecado. Davi também, ele tinha um coração humilde. Lá em Salmo 131:1 fala assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Davi também tinha sinceridade diante de Deus. Salmos 51:2-3 fala: olha, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sinceridade diante de Deus. Ele usava as suas habilidades para Deus. 1 Samuel 16:23 fala assim: olha, sempre que o Espírito mandado por Deus, se apoderava de Saul, o antigo rei, ou então o rei, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Davi era um verdadeiro adorador. 2 Samuel 6:5 fala: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. 2 Samuel 6:5. Então, irmãos, não é muito difícil agora a gente saber por que Davi foi um homem escolhido por Deus e mencionado por Deus até que era um homem segundo o seu coração. Porque havia sinceridade no seu coração. Davi era verdadeiro com Deus. Davi ele tinha um coração humilde. Davi era quebrantado. E ele usava as suas habilidades para servir a Deus. Então isso é o começo de tudo, para que nós possamos viver bem aqui nessa terra, para que nós possamos realizar o desejo do nosso coração também, os nossos projetos estarem alinhados com Ele, é ser obediente a dEle, é ouvir a voz dEle, e andar de acordo com o projeto que Ele tem para a minha vida e a sua vida. Então quando nós aprendemos isso, quando nós colocamos isso em prática, nós começamos a viver uma vida melhor, nós começamos a viver de uma forma melhor. O coração nas escrituras se refere à moral interior e vida espiritual de uma pessoa, incluindo, e falando do coração, incluindo as emoções, a vontade e a razão. E elas precisam estar alinhadas com Ele. As nossas emoções, as nossas vontades e a nossa razão fluem do nosso coração. Emoções, vontades e a razão, tudo isso flui de dentro do nosso coração. E se isso, irmão, não estiver alinhado com Deus, fica tudo bagunçado. E nós encontramos rejeição diante de Deus quando essas questões não estão alinhadas com Ele. Porque Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi rejeitado porque ele não obedeceu. Deus trouxe uma palavra sobre a vida dele, uma direção, e ele desobedeceu a Deus. E depois ele foi tentar sacrificar, buscando arrependimento diante de Deus. Só que o que Deus falou? Que o obedecer é melhor do que o sacrificar.
E nós precisamos buscar um coração obediente diante de Deus, para que nós possamos viver bem nessa terra. Que as nossas ações, elas fluem do nosso coração. Eu quero tratar algumas referências com você na palavra, que é necessário para estar com o nosso coração alinhado com o de Deus. As minhas ações fluem do coração. Guarde isso. As minhas ações fluem do coração. As minhas ações fluem do meu coração. Eu preciso ter um coração alinhado com Deus. Eu preciso buscar um coração segundo o coração de Deus, sincero, humilde, verdadeiro, adorador, obediente. Eu preciso alcançar um coração segundo o coração de Deus. Eu preciso entender que as coisas fluem de dentro para fora. As coisas na minha vida, elas acontecem de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, visita o nosso íntimo agora. Hoje é o dia que Deus escolheu para curar as nossas emoções. Hoje é o dia que Deus escolheu para alinhar a nossa vida com a dele, com a vontade dele. Não tem nada perdido porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, aí sim poderíamos considerar, porque essa palavra foi preparada para o meu e para o seu coração na noite de hoje. E hoje o Senhor quer trazer sensibilidade ao seu coração. E hoje o Senhor quer trazer sinceridade ao seu coração. O Senhor quer trazer obediência para o seu coração. O Senhor quer trazer um coração adorador para a sua vida. O Espírito Santo vai ministrar essas coisas em nossas vidas na noite de hoje, porque hoje o Senhor quer fazer um alinhamento com a minha vida e a sua vida na dele, para que nós possamos viver melhor nessa terra. Porque as nossas ações, as minhas ações, elas fluem do nosso coração. E nós vamos aprender que se nós não estivermos com o coração alinhado, não vai fluir nada de bom de nós. 2 Crônicas 16:9. Porque quantos ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, o profeta falando a um rei: nisto você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. O rei Asa, um dos reis de Israel, bem à frente de Davi, ele ouvia a voz de Deus, obedecia a Deus e vencia as guerras, era vitorioso. Só que um dia ele decidiu não ouvir mais a voz de Deus, e foi confiar em homens, foi tentar fazer aliança com outros reis, que não era da vontade de Deus. E do dia que ele saiu da vontade de Deus, ele perdeu. E o profeta falou para ele: a partir de hoje, por você não ter ouvido a Deus e ter confiado em homens, você vai viver em guerra. Você está entendendo, irmão? Quando você passa a confiar na sua própria vontade, não confia na vontade de Deus. Quando você começa a viver a sua vida da forma que você acha que deve ser, e não vive da forma que Deus direcionou para você viver, a sua vida só vai viver em guerras. Você só vai viver enfrentando obstáculos. Por isso que quando você acha que está lá, que está chegando, que vai acontecer, tudo desmorona, tudo cai, as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não está confiando a sua vida nas mãos do Senhor. Eu falo aqui para vocês direto, nós temos um costume muito bom de orar, pedir a direção a Deus quando a gente vai tomar uma decisão importante para as nossas vidas. Mudar de local, comprar aquilo, fazer aquilo. Por quê? Porque a gente sabe e aprendeu que é muito importante andar debaixo da direção de Deus. Irmãos, para você
ir para um lugar, fazer uma parceria, fazer uma sociedade, para você ir para um lugar trabalhar, para você se relacionar com uma pessoa, amizades, ir até para uma igreja, você precisa estar direcionado por Deus. Direcionado por Deus. Sabe por quê, irmão? Eu vou falar uma verdade para você. Existem muitos povos, para não falar igreja, né? Existem muitas pessoas que já foram rejeitadas por Deus. Existem muitas igrejas, irmãos, que infelizmente já foram rejeitadas por Deus. Por quê? Porque não é mais Deus que está ali dentro, irmão, é a mão do homem. Então você tem que ter discernimento até para poder entrar numa casa hoje, numa igreja. Porque se você chega num lugar onde Deus não está operando, onde Deus não está direcionando, onde Deus não está fazendo, onde Deus não apontou, irmão, você vai participar daquela situação. Então nós precisamos estar com a nossa vida alinhada com Deus, buscando direcionamento. E um rei, irmão, um rei decidiu não ouvir a voz de Deus. E eu trago para nós, um homem de família, um pastor, um líder que seja, decidiu parar de ouvir a voz de Deus. E quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a ouvir a voz da nossa vontade, das nossas emoções, e a nossa razão começa a entrar em cena. A partir daí não é mais, acorda! A partir daí não é mais Deus que está agindo na sua vida, é a sua própria vontade, é o seu próprio querer. Por isso que você passa a vida toda quebrando a cara. Porque aprendeu ou está vivendo uma vida que Deus não está conduzindo, que Deus não está direcionando. É por isso que você está desse jeito, desmotivado, desanimado, com problemas mentais, com problemas físicos. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus preparou, apontou, lançou uma palavra, irmão, não se perde. Não se perde. Eu costumo falar, infelizmente ou felizmente, você foi apontado por Deus. Você foi tirado de trás das malhadas, dos monturos, e foi escolhido por Deus, irmão. Então não fuja. Se você fugir, o chicote vai estralar nos teus couros. Está entendendo? Não adianta. Você pode ir para onde for, você pode correr, se esconder, se afogar, se enforcar, fazer o que for, mas um determinado tempo da sua vida você vai ter um encontro com Deus, e Ele vai trazer a realidade para o seu coração, e Ele vai trazer o caminho para você, vai te fazer lembrar da palavra que um dia Ele lançou sobre a sua vida. O amor de Deus, irmãos, Ele é profundo, Ele é mais largo que qualquer outra coisa. É por isso que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque Ele não abriu mão de você, mesmo que você tenha desobedecido. Hoje Ele trouxe você aqui para poder motivar o seu coração, para fazer você despertar e acordar. Acordar para o que realmente importa nessa terra. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Não adianta sacrificar, irmãos, se Deus não mandar. Nós vamos ver aqui na frente o que Jesus falou para os seus discípulos e para a multidão. Não adianta. Então hoje é a oportunidade de você voltar a confiar a sua vida nas mãos do Senhor. As suas decisões, as suas escolhas, com quem você vai casar, aonde você vai morar, o carro que você vai comprar, as pessoas que você vai se relacionar, a igreja que você vai congregar, o que você vai fazer da sua vida amanhã. Confia nas mãos do Senhor. Fala, eu confio a minha vida nas mãos do Senhor. Pai, nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, se em algum momento das nossas vidas nós desobedecemos, falhamos, erramos, caímos, eu entendi que hoje o Senhor me trouxe aqui e está me dando uma oportunidade de voltar a obedecer a Tua voz. A oportunidade, Deus, de receber um coração humilde.
a oportunidade de receber um coração sincero, um coração amoroso, a oportunidade, Deus, de te adorar em espírito e em verdade, a oportunidade, Pai, de obedecer a sua voz. Então nessa noite, Deus, eu escolho obedecer. Nessa noite eu escolho obedecer, Pai. Nessa noite eu escolho obedecer. Seja sincero com Ele, seja sincero com Ele, seja grato também, Senhor. Se eu cheguei aqui hoje, é por graça e gratidão ao Senhor. Por isso eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu estou aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Quebranta o meu coração, Jesus. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Se imagine com Deus agora, com o Espírito Santo tocando na sua vida. Se atente a Ele, esqueça aí tudo e quebranta esse coração. Seja verdadeiro a Ele, seja sincero a Ele, seja sincero a Ele, irmãos. Porque se em determinado tempo das nossas vidas nós pararmos de obedecer a Ele, nós deixarmos a sinceridade de lado, a obediência, o coração adorador, o coração de servo, a humildade de lado, vai chegar um dia, irmãos, que nós não vamos mais se importar em usar as nossas habilidades para Ele, e nós vamos querer descansar no nosso palácio. E aí, irmãos, as coisas que nos corrompem, as coisas que fazem corromper o homem ou a mulher que seja, elas começam a seduzir o nosso coração. E chega o momento, o dia que você não se importa mais em separar o seu coração para Ele, não se importa mais em usar as suas habilidades para servir a Ele, e começa a dar atenção e ser seduzido por tudo que é contrário à vontade dEle. Mentiras, invejas, roubo, adultérios, prostituição, vícios. E isso começa a te seduzir e te afastar dEle, porque você decidiu um dia parar para descansar. E na sacada da sua vida, na varanda da sua vida, sempre vai ter algo para te seduzir. E foi assim que o rei Davi um dia caiu. Ele foi seduzido porque ele quis parar para descansar. Então, irmãos, o nosso coração nunca pode e deve se apartar da obediência a Deus. Amém? Receba essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Que nós possamos obedecer à voz de Deus. Amém? Porque assim como Ele falou para Saul e falou para Samuel, explicando a Samuel que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vamos obedecer à voz de Deus. Amém? Nem sempre vai ser aquilo que nós queremos, mas é o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque a nossa visão, irmãos, ela é muito... Como posso falar? Nossa visão é fraca. Ela vê o agora, mas a visão de Deus, ela é eterna. Então as suas decisões nunca serão melhor do que as decisões de Deus para a sua vida. Escolha hoje obedecer à voz de Deus. Amém? Vamos continuar. E algo que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante quando eu estava lendo, é você que decide como quer viver a sua vida. Está nas suas mãos. Amém? O rei decidiu desobedecer a Deus e foi rejeitado. Então a decisão está nas nossas mãos. Nunca
terceirize a sua culpa. Nunca terceirize as suas responsabilidades. Quando nós decidimos terceirizar, não, a culpa não é minha não, a culpa é do pastor, não, a culpa é da minha esposa, não, a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é disso, a culpa é porque eu não tive a vida assim, a culpa é do meu pai que não soube me criar, a culpa é da minha mãe, a culpa é... Você está terceirizando. Isso mostra que você é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa fraca. Por isso Deus hoje está tratando os nossos corações, as nossas vidas. Amém? Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo de Davi, tá vendo? O cara tinha um coração espetacular. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no coração que são produzidos todos os pensamentos, sentimentos e nossas escolhas. Alimentar ele com palavra é crucial e é o mais importante. Por isso que a gente sempre está falando, gente, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Por quê? Porque quando a gente não está alimentando o nosso coração com palavras de sabedoria, com palavras de crescimento, com a orientação de Deus, nós estamos alimentando ele com outras coisas. E o Espírito Santo, irmãos, ele é real, ele é de verdade, ele fala aos nossos corações, ele ministra em nossos corações. Você às vezes até não quer ouvir, mas ele fala, e Deus age nas nossas vidas, fala conosco em todas as situações que passamos, seja no livramento, seja numa experiência boa, numa experiência ruim. Tudo que acontece em torno da sua vida, irmãos, é Deus falando com você de alguma forma, porque as coisas acontecem primeiro no espiritual, para depois acontecer no nosso mundo físico natural. Então tudo é permissão de Deus. Você viu que o espírito que ia atormentar Saul era permitido por Deus? Tudo está no controle de Deus. Irmãos, o diabo já foi vencido. Nós temos que resistir o diabo, não é ter medo dele. É resistir. Quer vencer o pecado? Fuja da aparência do mal. Resista às tentações. Resista aos seus impulsos, que você vai vencer o pecado. Não existe gente fraca e não existe gente forte. Existem pessoas determinadas que têm vontade de obedecer a Deus. Amém? Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Palavras de Jesus, viu? As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho mais e vamos ver a explicação do próprio Jesus sobre esse versículo. Marcos 7, 1. Eu achei muito interessante. Nós vamos ler o contexto e depois nós voltamos para este versículo. Marcos 7. Vou ler para você. Marque aí na sua Bíblia para você meditar depois. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. A gente já está no Novo Testamento, viu? Acompanha aí. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, com as mãos sujas.
Isto é, sem lavar. Às vezes não estava nem suja, é porque não lavou antes de comer. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E disse ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E Jesus, chamando outra vez a multidão, disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola, e ele falou para os discípulos mais detalhado. Jesus disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Aí agora a gente entra no versículo que eu li para vocês. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, irmãos, essas são as características de um coração contaminado. Pessoas que praticam essas coisas estão com seus corações contaminados. E muitas vezes guardam tantas coisas, querem fazer tantas doutrinas, tantos comportamentos, mas só Deus, sabe como está o seu coração aí dentro. É uma postura tão bonita, é uma forma de andar, uma forma de falar tão bonita, mas só Deus sabe como está o nosso coração. E é por isso que Ele nos trouxe aqui hoje, para ministrar no que pode acabar com as nossas vidas, no que de fato contamina as nossas vidas e traz destruição no nosso coração. Então que você possa dar importância, não na roupa que se veste, não naquilo que você acha que é importante, mas no seu coração. Porque quando nós estamos com o nosso coração alinhado, quando nós estamos jorrando água boa, irmãos, tudo em nós externamente começa a mudar. A forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se comportar, as palavras que saem da nossa boca, saem de uma forma natural. Olha o que em Lucas 6,45 fala:
A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como, irmãos, você transmitir coisas boas, você falar palavras boas, se o seu coração está sujo, se o seu coração está contaminado. Você pode até ter palavras boas, você pode até ter uma postura boa, você pode até andar bem arrumado, você pode até demonstrar para as pessoas, para mim, para quem quer que seja, que você está bem, mas Deus sabe a real intenção do seu coração. Deus sabe como está o seu coração. É por isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite, é por isso que Ele está ministrando nas nossas vidas nessa noite. Aparentemente você pode estar demonstrando que está bem, que está feliz, mas Deus sabe, irmão, que precisa ajustar algumas coisas na sua vida. É por isso que nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, porque nós precisamos alinhar a real vontade dos nossos corações. E o Espírito Santo de Deus está fazendo isso em nós nessa noite. A verdadeira natureza do coração das pessoas muitas vezes podem ser vistas quando elas falam espontaneamente, sem refletir. É igual o pastor fala, não é? Quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Viaje com a pessoa, você quer conhecer ela. Você vai ver os costumes, a forma de falar espontânea, a espontaneidade dela. Conviva com a pessoa. Existem pessoas que são de curto relacionamento. Você já ouviu falar sobre isso? Ou já passou por isso? Que existem pessoas que são pessoas de relacionamento curto. Por quê? Porque ela não consegue esconder muito tempo aquela capa que ela lançou para poder atrair você. É por isso, irmãos, que a gente aconselha: varoa, vaso, cuidado. Conheça bem quem você está querendo levar para o fim da sua vida, para a eternidade. A sua namorada, a sua futura esposa, o seu futuro esposo. Porque no início, gente, é tudo bonito. As amizades, aqueles que entram na sua casa. No início é montado todo um figurino. No início é montado toda uma conversa bonita, um comportamento bonito. E vai passando o tempo, a gente vai vendo a real intenção do coração das pessoas. Porque, irmãos, não tem como se esconder um coração contaminado. Não tem como se esconder um mau caratismo. Não tem como esconder, irmãos, postura errada. Não tem como esconder uma vida de mentira. Não tem como esconder uma vida invejosa. Não tem como esconder a mentira. Não tem como esconder o adultério. Não tem como esconder a prostituição. Na presença de Deus não tem como se esconder nada, porque Deus sonda os nossos corações. Deus visita, irmão, as nossas vidas. E você próprio se entrega, por quê? Porque você pode se tornar uma pessoa de curto relacionamento, ou conviveu com pessoas de curto relacionamento, voltando. Porque é uma pessoa que é um mau caráter, uma pessoa que não tem uma postura, é uma pessoa que não tem um coração obediente a Deus. Então ela tem uma vida contaminada, e logo logo ela vai aprontar com você. Você está entendendo? Então, irmãos, se nós não temos um coração que obedece a Deus, nós somos pessoas contaminadas. E logo logo a capa vai cair. Amém? Não dá para segurar por muito tempo a hipocrisia, a mentira e tudo aquilo que eu falei aqui na palavra. Porque a verdade uma hora sai. As coisas começam a fluir e Deus começa a trazer. E se você não se atentar, não se arrepender, não começar a andar num caminho reto, as coisas vão começar a feder. E se você mesmo assim não obedecer, não aprender, as coisas vão começar a se expor. Como uma doença, como o câncer.